Boa noite, igreja. Vocês devem estar se perguntando o que um professor do Saúde está fazendo no curso de Direito e Medicina Veterinária. A culpa é do Israel. Mas brincadeiras à parte, quero agradecer aí o professor Israel, agradecer o professor Madson, de Medicina Veterinária, o professor Israel Cunha, da Faculdade de Direito, o pastor Kênio Marinho, da igreja, o pastor Tiago, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês esta palavra, esta mensagem. E independente se somos juristas, as questões jurídicas, elas nos afetam no dia a dia, elas afetam as áreas mais íntimas da nossa vida, seja no nosso bolso, por meio do direito tributário, seja na nossa vida familiar, pelo direito da família, seja nos nossos relacionamentos e também naquele âmbito do foro mais íntimo do nosso ser, que é a prática e o exercício da nossa fé. E como eu sou pastor e professor de história do cristianismo, eu gostaria de refletir um pouco com vocês esta noite sobre uma das bases daquilo que nos une como uma igreja, daquilo que nos une e que nos dá a nossa identidade como adventistas do sétimo dia. E algo que vai muito mais além de uma pauta política ou de um slogan publicitário, que é a liberdade religiosa. Nós temos o privilégio hoje de viver aqui no estado da Bahia, no Brasil, onde nós gozamos de um dos mais altos índices de liberdade religiosa do mundo. Embora o Brasil continue tendo algumas restrições quanto à prática do exercício religioso, nós temos o privilégio de viver em um dos países que constantemente está ranqueado com os maiores índices de liberdade religiosa no Brasil. Nos anos passados, tivemos o privilégio de ter uma grande vitória para nós como uma igreja, que foi a possibilidade de não ter que realizar provas do Enem de concursos públicos no sábado, graças ao advogado da nossa divisão sul-americana, Dr. Luiz de Braga, e o antigo diretor de liberdade religiosa da nossa igreja aqui na América do Sul, o pastor Hélio Carnassale. E todas essas vitórias nos lembram deste dom precioso que é essa liberdade de poder adorar e cultuar a Deus de maneira livre, a partir do nosso coração, dos nossos corações. Mas é muito fácil nós acharmos que o mundo sempre foi desse jeito. E é muito fácil achar que o mundo é como a nossa rotina do IAN, onde nós desfrutamos essa capacidade de poder compartilhar a nossa fé. Nós desfrutamos a capacidade de poder estarmos aqui reunidos nesta igreja, neste culto de sexta-feira, para louvar e adorar a Deus. Mas eu quero dizer para vocês que não foi sempre assim. E que o mundo que nós vivemos hoje, o privilégio que vocês desfrutam esta noite de estarem aqui reunidos nesta igreja, foi por causa da coragem, da fé e do sofrimento de homens e mulheres que deram sua vida em prol da convicção de que ninguém deveria ter a sua consciência violada e de que o único mediador entre Deus e os homens é o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando olhamos para a história, nós vemos que o mundo 20 anos atrás era muito diferente do que o mundo é hoje. E o mundo 2000 anos atrás era ainda mais muito diferente do que o mundo que vivemos hoje. E antigamente
as pessoas, elas nasciam na religião de seus pais, elas cresciam na aldeia em que elas nasciam, casavam nessa mesma aldeia, e elas morriam nessa aldeia. E o que nós temos hoje aqui no IAN de ter pessoas do mundo inteiro reunidas estudando, a capacidade de adorar o nosso Deus, isso é algo que vem diretamente de eventos que aconteceram após a primeira vinda de Cristo. E é graças à primeira vinda de Cristo que o mundo nunca mais foi o mesmo. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo transformou o nosso mundo. E eu quero mostrar para vocês nesses poucos minutos que me restam. E por isso eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias comigo no livro de Atos, capítulo 5, a partir do versículo 26. E Atos capítulo 5, 26 diz: então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, e trazendo-os, os apresentaram aos conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, o nome de Cristo? E eis que enchesse Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o levou a príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava falando para um mundo que era muito diferente do nosso, e lançando uma ideia revolucionária, uma ideia transformadora para aquela época, para aquele período, de que existe uma esfera, um ramo da vida e da existência humana que nem o Estado pode legislar, que existe um âmbito no coração humano, na consciência humana, que não pode ser delegada para uma igreja, que não pode ser delegada para o Estado, mas que somente pertence a Deus e que somente pode ser acessada pelo livre arbítrio e pela fé em Cristo Jesus. Agora não me entendam mal. Eu não estou aqui pregando anarquia, nem revolução armada e muito menos violência. A Bíblia é clara em Romanos 13 que nós devemos respeitar as autoridades constituídas. Mas o que Atos 5:29 diz é que quando até mesmo as autoridades humanas violam a lei expressa de Deus, é o nosso dever, com a nossa voz profética, como cristãos, com amor, com humildade, com benignidade, com espírito manso, com espírito de verdade, chamar o pecado pelo seu nome. E foi essa fé que motivou e que inspirou tantos cristãos da igreja primitiva a darem as suas vidas pelo Evangelho. Foi essa fé que fez homens desafiarem leões, terem as suas cabeças decapitadas, sofrerem as piores torturas pelo Império Romano, na crença de que a obediência que eles deviam a Deus era maior do que a obediência que eles deviam até mesmo a maior autoridade humana. E foi assim que a igreja prosperou e assim que a igreja primitiva triunfou. Mas depois de mais de 300 anos de perseguição,
essa igreja se transformou numa igreja tolerada, com um indivíduo chamado Constantino. E 500 anos depois, esta igreja, ela se transformou não somente numa igreja tolerada, mas numa igreja que havia se desvirtuada de seu propósito original e que agora era uma igreja perseguidora e uma igreja que havia então abandonado estes princípios da liberdade. E por muito tempo, por quase 1000 anos, a igreja e o Estado eram um só. A igreja medieval católica e os estados europeus eram um só. E o Estado impunha dogmas através da força da lei, e a igreja utilizava o Estado para silenciar dissidentes. O Estado ditava a teologia. O Estado ditava a teologia e a oposição religiosa era processada como traição. Corpo e alma eram controladas pelo Estado. E a ideia de que a consciência era inviolável, de que a nossa consciência só poderia estar cativa à palavra de Deus, foi progressivamente abandonada. Até que surgiu um jovem chamado Roger Williams. Roger Williams era um jovem puritano que nasceu na Inglaterra no ano de 1603. E os puritanos eram protestantes que haviam se separado da Igreja Católica e também da Igreja Anglicana, que era a igreja estatal da Inglaterra, em busca de poderem praticar a sua fé de acordo com a Bíblia. E muitos desses puritanos, eles fugiram para o Novo Mundo e fundaram colônias em lugares que hoje são lugares que vocês conhecem como estados, como a cidade de Boston, em Massachusetts, cidades como Nova York, foram fundadas por esses indivíduos que foram na busca da liberdade religiosa e de poderem cultuar e adorar a Deus de acordo com a sua consciência. E Roger Williams, como muitos desses jovens, ele fugiu para o Novo Mundo em busca dessa liberdade. Mas como muitos, ele viu e chegou lá e ele ficou desapontado porque ele viu que a liberdade que esses puritanos estavam dispostos a conceder a eles mesmos, eles não estavam dispostos a conceber, a entregar essa liberdade aos outros. Então eles perseguiam indígenas, perseguiam outros cristãos que não concordavam com as suas leis dominicais, que não concordavam com as suas práticas austeras do Evangelho. E Roger Williams, ele chegou à conclusão, lendo o livro de Apocalipse, no versículo 13, que uma religião que precisa da força do Estado para se apoiar não é uma verdadeira religião. É uma falsa religião e é uma religião que reflete o espírito da besta da Babilônia. E então, o Roger Williams, ele chega na cidade de Salem, que é a mesma cidade das bruxas que foram executadas, para quem conhece essa história. E ele vira pastor, e ele entra, ele briga com as autoridades eclesiásticas, porque ele acreditava que todos deveriam ter o direito de cultuar a Deus de acordo com os ditames da sua consciência. E ele briga com as autoridades eclesiásticas da cidade de Salem, porque ele era contra a invasão e a expropriação das terras que aqueles puritanos faziam dos indígenas sem comprar a terra por preço justo. E ele é expulso daquela colônia e ele foge 90 quilômetros a pé, no meio do inverno dos Estados Unidos. E quem já foi ou conhece ou já viu em filme, sabe que é um inverno rigoroso. E no meio daquele inverno, ele não
ele não desistiu e ele encontrou uma pequena aldeia indígena. E naquela aldeia ele chamou aquela comunidade, ele comprou um pedaço de terra daquele pajé indígena da tribo dos Narangacetes. E ele chamou aquele pequeno refúgio de Providence, ou seja, providência, porque ele acreditava que na sua providência o Senhor nos havia trazido àquele local, um local onde o evangelho poderia ser praticado de maneira livre e de acordo com a livre exercício da fé. E então, nessa pequena colônia que se transformou em uma grande cidade no que é hoje o estado americano de Rhode Island, um estado pequenininho, menor do que o estado nosso de Sergipe, Roger Williams inaugurou o primeiro experimento na história da humanidade de liberdade religiosa e separação de igreja e Estado. E por liberdade religiosa, ele entendia não somente tolerância, mas o livre exercício da religião em público. Você vê, Williams acreditava que Deus havia dado os 10 mandamentos e que o papel do Estado era zelar pela segunda tábua da lei, que são aqueles mandamentos que regem as nossas relações entre seres humanos. Mas aqueles mandamentos que regem a nossa relação com Deus: não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão, lembra-te do sábado. O Estado não pode legislar, porque quando o Estado legisla sobre esses mandamentos, o Estado impõe uma falsa imagem, um falso sistema de adoração. E ao fazer então essa separação entre a igreja e o Estado, Williams estabeleceu o alicerce intelectual para a democracia moderna 140 anos antes da Revolução Americana e 150 anos antes da Revolução Francesa. E qual era a justificativa para isso? A justificativa era a Bíblia. Williams acreditava que desde a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus havia dado uma permissão para a adoração das consciências mais pagãs e até mesmo anticristãs. E então, quer dizer que Roger Williams era ecumênico? Quer dizer que ele tolerava? Não. A diferença é que Roger Williams acreditava que o erro deveria ser combatido não com a espada do Estado, mas com a espada do Espírito, que é a Bíblia. A espada física, o Estado impondo uma falsa religião sobre as consciências humanas. Mas a espada do Espírito vivifica, atuando nas mentes e nos corações humanos, guiando-os em toda a verdade e em todo o conhecimento. E no livro O Grande Conflito, no capítulo 16, comentando sobre essa ideia revolucionária de que o erro teológico deve ser combatido com a Bíblia, de que nós podemos coexistir apesar das nossas diferenças, e que a conversão deve ser feita por meio da persuasão, por meio da evangelização, por meio do estudo bíblico, por meio do seu PG, e não por meio da violência. Ele iniciou um dos marcos mais revolucionários na civilização ocidental que já foi feito em coexistência humana. E Ellen White fala no livro Grande Conflito que Roger Williams fundou as bases. Ele fundou as bases do primeiro Estado em tempos modernos, que reconheceu o direito de que todo homem deve ter liberdade de adorar a Deus de acordo com a luz de sua própria consciência. Seu Estado pequeno de Rhode Island cresceu e se transformou e prosperou até os seus princípios fundamentais de liberdade civil e religiosa se tornaram as bases da República
americana. Eu sei que eu estou falando aqui para muitos alunos de direito, e eu quero dizer para vocês que esse experimento que Roger Williams começou, baseado na Bíblia, baseado na crença de que a nossa consciência pertence a Deus, inspirou a primeira emenda da Constituição americana, que diz que o Estado não deverá fazer nenhuma lei a respeito de um estabelecimento religioso, ou seja, o Estado não pode ter uma religião nacional, e o Estado não poderá inibir e proibir o livre exercício da religião. Veio diretamente de Roger Williams e a sua interpretação das profecias da Bíblia, e não parou somente com Roger Williams. Essas ideias hoje fazem parte da nossa Constituição, e este privilégio que nós desfrutamos esta noite, de estarmos aqui reunidos adorando a Deus, de podermos cultuar, né, alguns até dormir no culto, esse privilégio que você tem, é graças a Roger Williams, é graças a essa convicção de que a nossa salvação depende somente de Cristo e não de uma autoridade humana, e que a nossa decisão de dizer sim a Deus depende de nós com fé em Deus e não de outro ser humano. Esse legado está na nossa Constituição graças a um baiano chamado Rui Barbosa, que está enterrado do lado da Igreja Central, né? Bora Bahia, enterrado do lado da Igreja Central de Salvador, no Campo da Pólvora, no Fórum Rui Barbosa. E Rui Barbosa, ele fez um Ctrl-C, Ctrl-V com a Constituição Americana. Ele pegou essa primeira ementa e na Constituição de 1891 diz o seguinte: todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente o seu culto, associando-se para esse fim, adquirindo bens, observando as disposições do direito comum. Isso é tudo graças ao legado da liberdade religiosa que nós vemos no livro de Atos 5, 25. E ano retrasado eu tive o privilégio de conhecer esse homem chamado Stanley Lemons. E Stanley Lemons é uma das maiores autoridades de Roger Williams vivas hoje. Ele é um historiador. E ele não é um indivíduo adventista do sétimo dia. Ele não é um historiador religioso. Não é alguém que tem uma posição enviesada a respeito da religião. Mas ele descobriu um manuscrito que Roger Williams escreveu alguns anos antes dele morrer. E nesse manuscrito, Williams dizia que as igrejas protestantes haviam se apostatado porque elas haviam se unido ao Estado. Mas ele esperava o dia em que a verdadeira religião seria restaurada, em que a religião da Bíblia seria restaurada, e ele acreditava que nos últimos dias Deus levantaria um profeta para trazer e restaurar essa verdade. E, senhoras e senhores, essa noite eu quero dizer, aqui está a profetisa, e Roger Williams morreu desejando ver o que nós vemos hoje, um movimento profético que tem a Bíblia como seu único credo, e a fé em Jesus e a sua lei como a sua regra de fé e prática. E todo sábado em que nós estamos reunidos aqui, nós somos lembrados deste mandamento de que a nossa lealdade vem do nosso Criador, e que nós devemos a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa obediência a Ele e somente a Ele. Amém? Amém. E Roger Williams, então, morreu com este desejo. E veja o que a irmã White diz no livro Atos dos Apóstolos. A bandeira da verdade, da liberdade religiosa foi neste último conflito confiada às nossas mãos. A palavra de Deus deve ser reconhecida como estando acima de toda legislação. Um assim, diz o Senhor, não deve ser substituído por um assim, diz o Estado. A coroa de Cristo deve ser erguida acima dos diademas dos potentados terrenos. Essa é
a grande esperança de que todos nós, com corações sinceros e uma mente iluminada pelo Espírito Santo, podemos nos achegar a Deus e obter um conhecimento da verdade salvadora que é a palavra de Deus, que diz que Cristo em breve voltará. E esta é a nossa grande esperança. Não é nessas soluções que vêm da política, mas na solução de que Cristo um dia voltará e irá reinar e restaurar e nos trazer para estar com Ele para o todo sempre. Essa era a esperança que motivava Roger Williams, e essa é a esperança que nos motiva hoje como um povo da Bíblia, o povo que tem a Bíblia como o seu único credo e a sua única base de fé e prática. E essa crença na liberdade religiosa, essa crença que nós só podemos aceitar a Deus por meio do nosso livre-arbítrio, motivou os pioneiros. Os pioneiros tinham a grande fé na segunda volta de Cristo, mas eles também estavam envolvidos com as causas sociais das suas épocas. Muitos dos nossos pioneiros eram abolicionistas. A irmã White, em 1850, quando o Estado americano emitiu uma lei que dizia que um escravo fugitivo deveria ser devolvido ao seu dono, ela falou que, neste caso, nós deveríamos desobedecer essa lei, porque era uma lei que violava abertamente a lei de Deus. Muitos dos nossos pioneiros eram abolicionistas e trabalharam contra leis dominicais, que eram leis que existiam na época, que forçavam pessoas a trabalharem no sábado e aguardarem o domingo como o dia santo. E a igreja se levantou naquele momento em defesa da liberdade religiosa, não somente para os adventistas, mas para todos, porque essa fé de Roger Williams, essa fé dos apóstolos, é o que nos motiva, de que nós não precisamos forçar as pessoas a virem a Cristo, mas que Cristo veio convidar as pessoas ao arrependimento. E como resultado disso, foi fundada a IRLA, que é a Associação Internacional de Liberdade Religiosa. Eu sei que alguns de vocês até aqui, não sei se você, pastor Rubens, trabalhou, mas você trabalhou com liberdade religiosa, ou tanto alguns outros aqui de vocês, e isso é tudo resultado da nossa fé e da nossa convicção, de que Deus é um Deus de amor, e a natureza do amor é que o amor não pode ser forçado, é somente pelo amor que o amor é despertado. E se você quer entender um pouco mais desta fé que move a nossa identidade adventista, se você quer saber um pouco mais desses princípios que são essenciais para a nossa identidade adventista como um povo, eu quero convidar vocês no dia 30 de maio deste ano de 2026, a participar deste evento especial que nós vamos ter, que está sendo organizado pela Faculdade de Direito na pessoa do professor Israel Cunha. Temos também o apoio do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, graças ao nosso professor Clodoaldo Tavares, o nosso diretor. Temos também a participação do Centro White. Nós vamos falar um pouco destes temas que não são pautas políticas, mas que são essenciais à nossa fé em Cristo. E eu convido então vocês nesse dia, e se você quer aceitar esse evangelho da liberdade, se você quer renovar a sua vida com Deus, se você quer ser um embaixador da liberdade e proclamar essas 3 mensagens angélicas, que a nossa pátria celestial é muito maior do que um país, é muito maior do que um regime político, é uma pátria celestial, cujo arquiteto é Deus, e esse Deus que morreu por nós, Ele irá voltar outra vez. E se você quer aceitar essa verdade, se você sentiu essa convicção no seu coração, a Adelaine vai cantar agora uma música especial. Eu quero convidar ela a vir aqui, e assim que ela terminar de cantar, eu gostaria de convidar você a se levantar, ficar em pé, e eu quero orar por você.
Breve o dia findará, quando Cristo voltar, e a noite não existirá jamais. A trombeta soará e ao sinal se avistará a cidade santa do Senhor. Virá o Senhor, todo olho o verá, e eu irei para a Nova Jerusalém, e unidos em uma voz, o povo de Deus louvará ao Senhor. Santo, 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 Príncipe da paz, será o que todos iremos cantar. Aleluia, aleluia. Breve o dia findará, quando Cristo voltar, e a noite não existirá jamais. Haverá pranto e dor, ranger de dentes e aflição, para quem não aceitar a cruz. Virá o Senhor, todo olho o verá, e eu irei para a Nova Jerusalém, e unidos numa só voz, o povo de Deus louvará ao Senhor. Santo, 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 Príncipe da paz, será o que todos iremos cantar. Aleluia, aleluia. E unidos numa só voz, o povo de Deus louvará ao Senhor. Santo, 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 Príncipe da paz, será o que todos iremos cantar. Aleluia.
Querido Pai Celestial, damos graças a Ti por ter nos criado. Tu poderias ter criado máquinas, robôs, mas Tu fez muito mais. Tu criaste as criaturas com a capacidade de amar. E somos gratos a Ti por isso, Pai. Somos gratos porque podemos Te escolher. E agora nós temos aqui homens e mulheres que fizeram a sua decisão de Te escolher. Eu peço agora que Tu abençoes e entre na vida de cada um deles e preenche este espaço no coração deles que só Tu podes preencher. E eu peço, Pai, que nós possamos usar nossa liberdade não como uma oportunidade para o pecado, mas pelo contrário, para Te glorificar, para Te seguir e viver uma vida em conformidade com os Teus mandamentos. E ao aguardarmos a Tua segunda vinda, que nós possamos dizer: aqui está o nosso Deus, a quem nós aguardávamos, a quem nós esperávamos para a salvação dos nossos pecados. Vem, Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, professor e pastor, que Deus continue lhe abençoando. Obrigado a você aí de casa também, que está nos acompanhando, e a você que veio presencialmente para ouvir a voz de Deus. Eu tenho alguns anúncios para dar, então preciso um pouquinho da tua atenção.